ao estudo da carta às igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Para isso, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2, e faremos a leitura dos versos 8 a 11. Apocalipse 2, 8 a 11. Amém, amados? Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que está prestes, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nossas vidas. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos da Tua graça. Só o Senhor, ó Pai. Só o Senhor pode nos suster. Só o Senhor pode nos guardar. Só o Senhor pode nos fortalecer e nos livrar. Só o Senhor, ó Pai, pode nos salvar. Só o Senhor é Deus. Nós pedimos misericórdia ao Senhor, ó Pai, e que nessa noite a Tua palavra possa encontrar o nosso coração e frutificar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Esmirna, essa era uma cidade que era a grande rival de Éfeso, tão grande quanto era a cidade de Éfeso. Porém, ela era considerada a cidade mais bela da Ásia, dado a sua arquitetura. Isso mesmo, da Ásia. Certo teólogo anotou que Esmirna tinha um estádio onde anualmente se celebravam jogos atléticos famosos em todo o mundo. Era um lugar onde acontecia o que conhecemos como grandes Olimpíadas. Havia uma magnífica biblioteca pública nessa cidade. Ela tinha um grande odeão, aquele edifício circular, oval, com arquibancadas, onde havia interpretação de música. Era uma cidade muito voltada para a cultura. Lá tinha um teatro que era o maior de toda a Ásia. Era uma cidade muito importante naquele tempo. Aliás, Esmirna, entre as 7 cidades mencionadas aqui no Apocalipse, é a única cidade que ainda existe, com o nome de Izmir, e fica na Turquia, naquele mesmo local. Está ali a cidade que agora tem o nome de Izmir, mas é onde está Esmirna. Pois bem, há pouca informação sobre a fundação dessa igreja, mas, como foi mencionado na situação da fundação da igreja de Éfeso,
Enquanto Paulo, ele pregava na escola de Tirano, Lucas relata que os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. O trabalho de Paulo em Éfeso repercutiu em toda a região, então é bem certo que a fundação dessa igreja de Esmirna tenha sido fruto do trabalho de Paulo em Éfeso. Era uma cidade, irmãos, portuária importante, de grande comércio e de muita riqueza, mas também de muita idolatria. Esmirna, para vocês terem uma ideia, ela havia solicitado a Roma que ela pudesse ser a cidade que teria um templo dedicado à deusa Roma. Para vocês terem uma ideia, essa cidade no ano 26 antes de Cristo, as autoridades dessa cidade pediram para que fossem transformados na capital do culto ao Império Romano fora de Roma. Então, se em Roma tinha um culto ao Império, Esmirna pediu para que fora de Roma esse fosse o lugar onde haveria culto ao Império. Esmirna, para vocês terem uma ideia, acabou recebendo o título de Neocorato Imperial. Significa o novo coração do Império. Veja como que eles eram submetidos a Roma. Começaram esse envolvimento político antes ainda de Roma ser um grande império. E quando Roma então se torna um grande império, eles estão ali de mãos bem dadas com Roma. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que Esmirna era um lugar onde o povo era constrangido a prestar culto ao imperador romano. Esse é o ponto. Era uma cidade onde o povo tinha uma grande devoção ao imperador. Então, quando Jesus escreve a essa carta, ele começa dizendo: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Ou seja, daquele que é maior que o imperador, daquele que é maior que Roma, daquele que é maior e está acima de tudo e de todos. Ele se apresenta como o primeiro e o último, como aquele que esteve morto e reviveu. Assim como essa cidade, que havia sido construída, passou por uma grande destruição e foi reconstruída. Jesus diz: esse é aquele que morreu e tornou a viver. Ele é que vos escreve. O tema predominante da carta aqui a essa igreja, irmãos, é o sofrimento. E é por isso que Jesus começa dizendo: quem vos escreve é aquele que venceu a morte. Você conhece algum tipo de sofrimento que seja maior do que a morte? Nada é maior do que a morte em termos de sofrimento. A morte é o ápice do sofrimento, é o ponto final de tudo. É onde não mais aquela pessoa que padeceu dores, padecerá dores, porque ela simplesmente deixou de existir. Morreu. A morte é o ponto máximo do sofrimento. E Jesus então, ele diz que ele é aquele que venceu a morte. E venceu a morte por causa do seu povo. Então veja, está escrevendo para vocês aquele que morreu por amor a vocês e ressuscitou para que vocês também possam ressuscitar. Amados irmãos, notemos bem que o verso 9, Jesus, ele enfatiza as aflições e a pobreza daquele povo.
em contraste com um tipo de riqueza. A congregação de Esmirna, irmãos, ela foi perseguida por causa da fé. Esses irmãos que estavam recebendo essa carta aqui agora, eles haviam sido massacrados por causa da fé. As aflições e dificuldades financeiras, inclusive, daqueles irmãos, provavelmente era em decorrência das perseguições que eles sofreram. Hebreus, capítulo 10, 34, traz uma informação importante acerca do que o povo de Deus sofreu naquele primeiro século. Veja, Hebreus 10, 34 diz: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. A igreja, no primeiro momento da sua existência, aqueles que criam no Senhor Jesus e serviam ao Senhor Jesus, tiveram até os seus bens confiscados. Sabe o que significa isso? Tiveram seus bens tomados. Do jeito que acontece, a gente fica sabendo nas notícias, que o traficante chega numa casa, em uma certa região, expulsa o morador de lá e diz: agora aqui é nosso. Do jeito que acontece alguns movimentos que tem aí na zona rural, que grupos chegam lá, tomam o lugar e diz: sai todo mundo porque isso aqui é nosso. Naquele tempo, os cristãos enfrentavam isso com muita frequência, tanto que está registrado aqui na Carta aos Hebreus. Certo teólogo considerou que provavelmente por causa da recusa em ceder às exigências do mundo e dizer: César é o Senhor, eles estavam passando por esse tipo de situação. Negar adorar a César como Senhor, adorar César como um Deus, era motivo suficiente para que o povo fosse colocado de lado. Esmirna era um centro importante do culto imperial romano, e sem dúvida, não reconhecer César como Senhor era algo que fazia com que a pessoa fosse excluída de associações profissionais, ocasionando situação de desemprego, ocasionando situações onde aquela pessoa seria um profissional não procurado, seria uma pessoa afastada, rejeitada, porque ela se recusava a prestar cultos a César. Mas tem um problema, irmãos, que a gente precisa enfatizar. O termo utilizado aqui, depois das aflições, que é da pobreza, considera-se que aqui não é uma simples pobreza, é uma absoluta pobreza. É uma grande escassez. A igreja, então, que está vivendo esse momento, aflições, está passando por um momento de pobreza, porque muitos perdendo seus bens, perdendo oportunidade de trabalho, perdendo clientes, portas sendo fechadas, pelo simples fato de não aceitarem adorar outro que não fosse o Senhor Jesus Cristo. Muita gente, às vezes, perde oportunidades de negócio nessa vida, porque não se submetem a outros senhores. E a esses, a palavra se aplica muito bem, quando Jesus diz: eu conheço a sua aflição. Eu sei pela dificuldade que você está passando. Eu sei a dor que você está enfrentando. Eu sei. Porque ela recebe uma palavra de quem conhece bem o que é ser afligido e ser afligido até a morte. Quem está escrevendo para essa igreja aflita e empobrecida por causa das pressões desse mundo é alguém que conhecia a aflição como ninguém conheceu. E é ele que se dirige à igreja. Mas ele diz uma coisa interessante.
Eu conheço a sua pobreza, mas ele afirma, mas você é rica. Você é rico. Uma palavra tanto para o anjo da igreja como para a igreja. Há uma riqueza que muitas vezes não é percebida. E que riqueza era essa? Apesar das dificuldades que eles enfrentavam, irmãos, eles eram ricos numa espiritualidade viva. Eles eram ricos da graça de Deus. Eles tinham uma riqueza que não se vê com os olhos. Mas Jesus afirma, há uma riqueza, e vocês precisam perceber essa riqueza. Paulo, escrevendo aos Coríntios, certa vez ele disse que muitas das vezes o cristão, ele é o pobre que enriquece a muitos. Porque apesar de muitos não desfrutarem de bens nesse mundo, eles são pessoas que enriquecem a vida dos outros, por causa da palavra que eles pregam, por causa do testemunho que eles dão, por causa da maneira como eles salgam, por causa da maneira como eles iluminam nesse mundo de trevas. Jesus está escrevendo para esses irmãos. E aqui é importante destacar também que a gente percebe que isso destrói um conceito que existe em certos movimentos, chamado cristãos, que tratam a pobreza como se fosse algum tipo de maldição. Você está passando aperto, você está sem dinheiro, você está passando dificuldade financeira, porque Deus não está com você. Irmãos, muitos deveriam ler esse texto e perceber que Jesus, ele diz, eu conheço a sua pobreza, mas eu digo que você é rico. Queridos irmãos, prossigamos então com essa análise. Essa igreja era rica apesar de pobre. Era rica apesar de pobre. Depois de fazer essa explicação acerca do conceito de riqueza, Jesus também diz que conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Queridos irmãos, vejam, o povo de Deus vivendo numa grande cidade, uma cidade onde havia muita cultura, muito comércio, muita riqueza, muito de tudo, muita idolatria, onde eles eram privados de muitas coisas por causa das dificuldades que enfrentavam ali. Eles ainda tinham que lidar com a blasfêmia dos judeus. Eles ainda tinham que lidar com as conversas que eram difamatórias acerca deles. Veja, o verso 9, parte B, especificamente, fala sobre isso. Então, note. Dos que se dizem judeus e não são. Alguns, certamente não todos, judeus que diziam que estavam cultuando a Deus, diziam que estavam adorando a Deus, mas eles rejeitavam a Cristo e faziam oposição à igreja, e por isso eles foram chamados de sinagoga de Satanás. Irmãos, eles se levantavam contra Cristo, contra a mensagem de Cristo e contra aqueles que serviam a Cristo. Eles eram opositores ao Evangelho, portanto, eles eram opositores ao plano de Deus. Eles eram inimigos da cruz. E eles faziam o quê? Eles acusavam e difamavam os cristãos. Era o seguinte, como judeus, eles tinham uma, digamos assim, uma boa negociação feita com os romanos,
Eles viviam a religião judaica, sem ter que adorar a César como Deus. Só que eles condenavam, entregavam e difamavam os cristãos que estavam sendo rebeldes a Roma, para que Roma perseguisse os cristãos. Eles levantavam calúnias, dizendo, por exemplo, que havia canibalismo entre os cristãos, porque eles comiam do corpo e bebiam do sangue de Cristo. Coisas dessa natureza. Eles difamavam os cristãos, porque eles tinham prazer em ver a destruição daqueles que eram seguidores de Cristo. Então, os cristãos lidavam com toda essa dificuldade. Queridos irmãos, porém, depois de dizer, eu conheço a sua aflição, conheço a sua pobreza, mas saiba, você é rico. E eu sei que vocês estão sofrendo blasfêmias por causa dos judeus, que na verdade acham que me adoram, mas são sinagoga de Satanás. Apesar disso tudo, eu sei que o diabo vai lançar muitos de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições. Apesar disso tudo, Jesus disse para eles, não tenham medo. Irmãos, não tenham medo, diz o verso 10. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Uma coisa que devemos considerar aqui, irmãos, é que essa igreja, juntamente com a igreja de Filadélfia, não recebeu nenhum tipo de acusação por falha. Você não vai encontrar aqui uma palavra de Deus como teve Éfeso, tenho porém contra ti. Você não vai encontrar. Porque não houve isso. O que significa? Que eles eram perfeitos? Não. Não tinha ninguém perfeito ali. Não existe cristão perfeito. Não existe. O que significa aqui é que eles eram irmãos que, apesar daquela dificuldade que eles viviam, apesar daquilo que eles enfrentavam, eles se portavam bem, vivendo pela fé e na prática da palavra. Eles eram perseverantes. Eles estavam servindo ao Senhor, apesar das dificuldades que estavam vivendo. Eles estavam vivendo na simplicidade do Evangelho. Era uma igreja saudável, no meio de um cenário difícil. E os inimigos de Jesus acusavam aquela igreja. Mas, apesar das acusações que eles recebiam dos homens, eles tinham a aprovação de Deus. Meu irmão, guarde uma coisa no seu coração. Você pode sofrer acusações nesse mundo, como Jesus sofreu muitas acusações. Mas o que importa para nós, irmãos, é ser aprovados por Deus. E Jesus conhece. Ele conhece as nossas aflições, conhece as nossas dores, conhece as nossas obras. Ele conhece, irmãos. Todavia, tendo esse destaque aqui, nós vemos, irmãos, que Esmirna recebe uma orientação diante desse crescente sofrimento. Jesus diz para ela, não temas. Não temas. Jesus afirmou que haveria sofrimento, mas que eles não deveriam ter medo. Os irmãos entendem isso? Jesus nunca prometeu que não haveria sofrimento. Jesus nunca prometeu que não haveriam dores. Jesus nunca prometeu que esse mundo seria uma caminhada em um jardim de um dia ensolarado. Não. Nunca teve essa promessa.
ele diz: haverá aflições, mas ele diz: não tema, apesar das aflições. E ele diz uma coisa aqui, irmãos. Ele fala: olha, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Observemos isso. Primeiro, uma coisa: ações malignas. O diabo usa pessoas. O diabo usa gente. O diabo usa pessoas. Talvez você não tenha se dado conta de que aquele vizinho que perturba a sua vida está sendo um instrumento do maligno. E quando Paulo escreve aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A gente deve observar isso. Porque o diabo usa pessoas. Ele tem seus instrumentos de injustiça. E ele sabe usar esses instrumentos. Alguma pessoa no seu ambiente de trabalho, aquele motorista que cruza com você na rua, naquele dia que você está, sabe, com a sua paciência esgotada. O inimigo usa pessoas para ver se naquela ocasião ele consegue te explodir. Lembra? Quando Pedro chega para Jesus todo animadinho: para com isso, Jesus. Que negócio de morrer o quê? Larga esse negócio para lá. Jesus não perde tempo, diz: afasta de mim, Satanás. Pedro estava ouvindo uma voz que não era do Espírito. E estava se dirigindo para Jesus, dando para Jesus uma palavra que não era de Deus. Pensa nisso? Um discípulo dedicado e esforçado, dando para Jesus uma palavra que não era de Deus. O que a gente não passa nesse mundo, irmãos? Então, acontece isso. E note, ele diz: alguns de vós, espera aí, deixa eu só retomar aqui. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Veja, ele está dizendo todo mundo. Porque as experiências são diferentes. Alguns sofrerão perseguição, outros serão lançados na prisão. Alguns de vós. Há situações, irmãos, que só alguns passam. É por isso que nós, quando estamos aqui, não devemos nos esquecer da igreja perseguida, dos missionários que estão sofrendo no campo, dos irmãos que estão sendo expulsos de suas cidades, estão vivendo lá momentos muito mais difíceis que os nossos. Mas Jesus já tinha dito para esses aqui: olha, alguns de vós serão lançados na prisão, alguns de vós serão perseguidos. Mas note que ali o texto havia enfatizado que eles passariam por provações. Note, o diabo não prova ninguém, o diabo tenta. Quem prova é Deus. Sabe o que significa isso? Que apesar das dificuldades e das situações que o próprio maligno traz, até nisso nós seremos provados. Seremos provados. O inimigo tenta, mas na maneira em que chega essa tentação, simultaneamente também seremos provados por Deus. Queridos irmãos, mas ele diz aqui, ele usa uma expressão de perseguição por 10 dias. O que ele quer dizer aqui é, irmãos,
a perseguição, ela começa, mas ela também acaba. Os momentos de tribulação na nossa vida começam, mas também acabam. Sabe o que é que você recebeu uma carta do Senhor Jesus dizendo para você, olha, vai ter uma situação difícil, mas a situação difícil, ela tem começo, meio e fim. Porque lembra que ele disse lá no começo da carta? Porque eu sou o começo e o fim, o primeiro e o último. Quem determina o final de tudo é o nosso Senhor. Amados irmãos, veja, certo teólogo falou sobre isso, uma frase que eu achei importante compartilhar. Ele disse assim, olha, vai ser difícil e amargo, mas não vai durar para sempre. Quando você estiver pensando, irmão, na aflição que você está vivendo, pensa nisso. Está difícil, está amargo, mas isso não vai durar para sempre. Porque o choro pode durar uma noite, mas o amanhecer sempre vem. O sol da justiça sempre brilha. 1 Coríntios 10:13, Paulo escreve o seguinte, olha, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos vossos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Às vezes, irmãos, não há mais nada a fazer do que não temer e confiar. Às vezes a gente chega um momento da vida que a gente não tem mais nada para fazer. A gente só deve não temer o problema e confiar em Deus. Às vezes chega uma situação que a gente só precisa guardar essa palavra de Jesus aqui. Não temas. Porque não temas, irmãos, é sobretudo uma palavra de encorajamento. Não temas é uma palavra de encorajamento. Não temas porque há uma razão para não temer. É porque o grande eu sou está conosco. Não temas, porque eu estou com vocês. A parte B do verso 10 diz: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmão, ser fiel. Note, a cidade de Esmirna era habitada por um povo que se gabava de ser fiel a Roma. E Deus diz para o povo de Deus, dentro da cidade de Esmirna, que era uma cidade que se gabava de ser fiel a Roma, ele diz para essa igreja: seja fiel a Deus, seja fiel a mim. Lembra essa cidade que era uma cidade famosa por jogos atléticos, onde os vencedores recebiam as coroações por causa das vitórias, os louros da vitória? Jesus prometer para aqueles irmãos que eles receberiam uma coroa no final da batalha tinha um significado muito importante. Eles estavam acostumados a ver, a ter notícia, quem foi que venceu esse torneio. E de repente, quem sabe, ver aquela passeata na rua com o vencedor, tendo na sua cabeça uma coroa, o louro da vitória. Então Jesus diz para o povo: olha, povo de Deus, vocês receberão uma coroa da vida, porque vocês são vencedores. Apesar da dificuldade, apesar da luta, apesar da tribulação, vocês são vencedores. Irmãos, essa palavra se aplica para nós aqui. Nós estamos numa constante batalha da vida.
E nós precisamos saber que nós somos vencedores. A palavra motivou aqueles irmãos a permanecerem fiéis, firmes na luta dessa vida, porque eles seriam coroados. Da mesma forma que nós somos, irmãos, motivados a permanecermos firmes, porque nós seremos coroados. Há aqui um fato histórico, irmãos, de grande importância para considerarmos. Certo teólogo registrou que, quando essa carta foi lida na igreja de Esmirna, entre os ouvintes, uma pessoa que estava naquela congregação era um homem chamado Policarpo. Esse homem ouviu a leitura dessa carta. Esse homem, aliás, bem provavelmente teve como pastor dele o próprio João, escritor dessa carta. Esse Policarpo, mais tarde, depois da leitura dessa carta, ele se tornou bispo de Esmirna e foi morto como Marte, em aproximadamente no ano 160 depois de Cristo. Quando ele estava sendo julgado, irmãos, ele tinha cerca de 86 anos de idade, esse homem. E estava sendo julgado, porque ele era um cristão. Quando ele foi constrangido a negar a Cristo, a amaldiçoar o Senhor, a história, registros, dizem que ele disse que tinha servido ao Senhor durante 86 anos e tinha recebido bem da parte do Senhor. Como poderia amaldiçoar o seu rei? E ele morreu, mas não negou o Senhor Jesus. Os cristãos de Esmirna, irmãos, eles foram lembrados aqui nessa carta. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Irmãos, esses cristãos foram lembrados de uma coisa que nós precisamos saber. Morrer pela ira humana é pouco comparado ao sofrimento do juízo de Deus. A conclusão, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes, irmãos, pode haver sofrimento, mas mesmo no sofrimento, a gente precisa saber que nós, em Cristo, somos vencedores. O mundo pode até dizer que nós somos pobres cristãos, mas aos olhos de Deus, nós somos ricos. Nossas derrotas nessa vida, irmãos, são aparentes. Que às vezes parece, né, que a gente está derrotado. Que a situação está difícil aqui, a situação está difícil ali, a coisa se complicou. Mas, irmãos, são derrotas aparentes. Nós somos ricos. Nós somos vencedores. Estamos rumos à consumação de tudo. E vivemos na certeza dessa vitória. Nós estamos sendo moldados, irmãos, a cada dia e preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. Essa é a carta escrita a essa igreja. A vida está difícil. O mundo é mau. A gente lida com todo tipo de dificuldade, com problemas dos mais diversos. Mas a palavra de Deus é a seguinte: seja fiel
permaneça firme, porque aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver, ele conhece as suas aflições, conhece as dificuldades e a pobreza que você enfrenta, mas ele afirma: você é rico e eu estou com você. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque, apesar das dificuldades dessa vida, apesar das assolações desse mundo, apesar dos desafios desse tempo presente, o Senhor está conosco. Conhece as nossas aflições, conhece as nossas dores, mas por graça nos fez ricos. Obrigado, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, encontre o nosso coração, abrace o nosso coração e promova em nosso coração essa convicção, para que aprendamos a importância de descansar em Ti. Que o Teu nome seja louvado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus, então, abençoe a vida de cada um de nós.